Há um momento silencioso na vida em que você percebe que não está apenas com medo, você está paralisado. O medo de fracassar virou uma sombra tão pesada que você já nem tenta mais enxergar o que existe além dela. É como caminhar por um corredor estreito, onde cada passo ecoa a sensação de que algo vai dar errado, mesmo antes de começar. E sem perceber, você se acostuma a viver nesse limite apertado, aceitando pouco, esperando menos e acreditando que esse é simplesmente o seu destino. Mas e se esse medo não for um aviso? E se ele for, na verdade, uma prisão invisível que você mesmo construiu? Uma prisão que impede não só o fracasso, mas também a possibilidade do triunfo. Você já reparou como o medo conversa com você? Ele não grita, ele sussurra. Ele chega nas pequenas dúvidas, naquelas frases curtas que você repete sem questionar. Isso não é para mim. Eu não nasci para isso. Vai dar errado. E sempre que você pensa em tentar algo novo, ele cria cenários perfeitos de desastre, tão convincentes que parecem fatos. A verdade é que o medo se alimenta da sua imaginação. Ele usa a sua criatividade contra você, construindo versões catastróficas de um futuro que ainda nem existe. E ao aceitar essas versões como realidade, você começa a abandonar a sua própria história antes mesmo de escrevê-la. O mais curioso é que o medo de fracassar não surge porque você é fraco. Ele surge porque você sabe lá no fundo que pode ser grande demais, que pode alcançar mais do que imagina. O medo só existe quando algo importa. Ele é o reflexo distorcido dos seus sonhos, a prova de que há um desejo escondido ali, pedindo para ser levado a sério. Mas ao invés de ouvir esse chamado, você escuta a voz do medo que tenta te convencer de que não vale o risco. E assim, cada dia se torna uma repetição do anterior, sem novas tentativas, sem novos capítulos. Apenas uma vida colocada em modo de espera. E aqui está a verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. O fracasso não destrói vidas, mas o medo do fracasso destrói futuros inteiros. Pessoas não ficam presas por falta de talento, mas por falta de movimento. Você não sofre porque tentou e falhou, você sofre porque nunca se permitiu tentar. O peso que você carrega não vem das quedas que teve, mas das possibilidades que deixou morrer. Quanto mais você evita arriscar, mais a vida se estreita. E o mundo que antes parecia cheio de caminhos vira um labirinto sem saída, onde o tempo passa rápido demais e nada muda de verdade. Mas há um ponto de virada. Um instante quase invisível que poucos percebem. O momento em que você se pergunta se continuar assim dói mais do que tentar e falhar. É nesse instante que algo começa a rachar dentro de você. O medo continua ali, mas perde a força quando você finalmente percebe que não é ele quem controla sua vida. É você. E você começa a notar que tudo que sempre desejou talvez esteja exatamente atrás das portas que você nunca teve coragem de abrir. A vida não exige que você esteja pronto. Ela exige apenas que você dê o primeiro passo, mesmo tremendo. Imagine por um segundo o seu futuro olhando para você. Ele não está decepcionado pelos fracassos que você teve. Está decepcionado pelas batalhas que você nunca entrou. Porque lá na frente, quando você olhar para trás, a única pergunta que vai doer é: por que eu não tentei quando tive a chance? Nada corrói mais do que a dúvida do que poderia ter sido. E esse é o tipo de dor que ninguém deveria carregar. O fracasso é temporário, mas a desistência, essa sim é permanente. E às vezes você só precisa escolher qual dor prefere enfrentar. A grande virada acontece quando você percebe que coragem não é ausência de medo. Coragem é decisão. É quando você olha para o medo, sente tudo que ele desperta e vai mesmo assim. É quando você entende que cada pessoa que você admira já fracassou inúmeras vezes, mas nenhuma delas deixou que esses fracassos definissem quem seriam. Elas falharam,
aprenderam, tentaram de novo. Enquanto isso, o mundo que desistiu cedo demais passou a vida acreditando que nunca teve chance. Mas a verdade é que todos têm. A diferença é o movimento. É a disposição de continuar mesmo quando tudo parece incerto. Então agora, a pergunta é: até quando você vai aceitar ser guiado por um medo que nunca provou estar certo? Até quando vai se esconder atrás de desculpas que só existem para te manter pequeno? Você não nasceu para sobreviver à vida. Você nasceu para vivê-la. E viver exige riscos, exige passos no escuro, exige a disposição de descobrir quem você pode se tornar quando finalmente parar de fugir. O medo de fracassar sempre vai existir, mas você não precisa obedecê-lo. No fim, a vida recompensa aqueles que ousam tentar. E a única forma de fracassar de verdade é desistindo daquilo que poderia te transformar.